Olá pessoal, Edu Tagliaro aqui com vocês e hoje um videozinho um pouco diferente, trazer um teste, pois afinal, finalmente foi lançado o Cyberbug, melhor dizendo, Cyberpunk 2077. Com certeza é o jogo mais hypado desse ano maluco de 2020. Muitos falam que é o jogo que vem para trazer novos patamares, mas acho que existem, na verdade, são problemas de otimização mesmo. E enfim, acho que esse não é bem o assunto para agora, porque acho que já é bem sabido que bugs estão a rodo nesse jogo. Eu mesmo realmente enfrentei muitos bugs, o que está atrasando os meus testes de certa forma. Mas enfim, esse é um assunto acho que exclusivo para um outro vídeo. E o foco agora é o que? Será que os notebooks gamers, no caso a famosa combinação i7 7700HQ e a GTX 1050 Ti, são, no caso, essa dupla capaz de dar conta do Cyberpunk? Lembrando que o i7 7700HQ não era um processador fraco no seu lançamento em 2017. Hoje mesmo ainda não dá para considerá-lo como um processador fraco. Muita gente tem a visão dos processadores de notebook como sendo modelos de baixo consumo e de desempenho duvidoso, como, enfim, muitos i7 que existem por aí que são de apenas dual core, que são apenas dual core e que equipam muitas máquinas e são justamente processadores de baixíssimo consumo. Mas não é o caso desse 7700HQ, que é um processador de 4 núcleos e 8 threads, que basicamente ele é um 7700K enfraquecido. Sua frequência base é de 2.8 GHz, com o turbo chegando a 3.8 GHz. No entanto, ele raramente fica operando na frequência básica, ele está normalmente sempre operando nas frequências de turbo, que parte a partir de 3.4 indo até o 3.8. No caso, 3.8 usando um núcleo e 3.4 GHz quando utilizado os 4 núcleos. O TDP desse processador é de 45 watts, o que é tecnicamente a metade do TDP do 7700K. Convém falar que em meados de 2017 tivemos uma invasão de notebooks gamers relativamente acessíveis. Na verdade, não tão acessíveis, mas mas esses notebooks tinham preços inferiores aos da Avel, por exemplo, e principalmente aos Alienware. Então, nessa época, nós tivemos muitos modelos que oscilavam com configurações de CPU usando ou o i5 7300HQ ou então o i7 7700HQ, que é o caso desse nosso teste agora. E com memória RAM oscilando entre 8 ou 16 GB. E no caso, utilizando ou o SSD, ou um HD híbrido, ou no caso HD normal. No caso das GPUs, essas máquinas oscilavam entre a GTX 1050, a GTX 1050 Ti, que é o nosso caso de agora, e a GTX 1060 em alguns outros casos. 1060 é uma configuração um pouco mais rara. Uma coisa importante para mencionar é que nós não vamos fazer configurações com devaneios. Pois assim, não tem sentido fazer alguns testes aqui só para, enfim, literalmente perder tempo. E esse teste, assim como vai nos mostrar como é que o Note nessa configuração vai se comportar, ele também vai nos dar uma grande referência de como a GTX 1050 Ti, que é uma placa que muita gente tem, consegue lidar com o Cyberpunk 2077. Antes de tudo, convém mencionar, é importante eu falar aqui, que esse Note foi devidamente configurado para buscar extrair o máximo de desempenho sem sofrer problemas de throttling, que no caso são quedas de frequência, em função de alguma limitação, seja por temperatura, voltagem, etc. Mas só que isso, enfim, são detalhes que eu vou falar mais adiante nas configurações finais do vídeo. Então, vamos lá para os testes. Agora, antes que venham expectativas sobre quero rodar o Cyberpunk 2077 a 60 FPS.
Assim, ó, de qualquer maneira, mesmo na resolução mínima, conforme até eu vou mostrar aqui para vocês, infelizmente a 1050 Ti, eu vou baixar a resolução para o mínimo. A 1050 Ti, ela não tem, ó, vou baixar até as texturas inclusive, vou baixar tudo, tá tudo na configuração básica. Mas como eu vinha dizendo, a 1050 Ti, ela não tem força para empurrar o Cyberpunk a 60 FPS. Infelizmente, ela não tem essa capacidade, como nós vamos ver agora. Vou colocar aqui no continuar. Mas infelizmente ela não tem condições de empurrar o Cyberpunk a 60 FPS. A gente pode perceber que mesmo aqui na tela do loading, ele já não consegue manter 50 FPS. Lembrando que estamos rodando em 1024 por 768, que é a configuração mínima. E realmente, podem ver na tela ali, não está sendo possível manter 60 FPS. Podem ver, essa aqui normalmente é uma das partes mais pesadas do jogo, é a parte que realmente mais consome do equipamento. E como vocês podem ver, realmente, ó, não é possível chegar a 60 FPS. No caso, eu estou com os frames destravados aqui na configuração. Realmente o jogo, enfim, com a resolução bem baixa, e mesmo assim não se chega enfim, um frame rate mais alto se o desejo é jogar de fato, eu quero jogar 60 FPS. Realmente, então, esqueça. Não é possível jogar 60 FPS com uma 1050 Ti. Não tem realmente essa possibilidade, não existe. Então, esqueça. Bom, já que nós vimos que 60 FPS é impossível com a GTX 1050 Ti, nos resta então ver qual é que é a configuração que nós vamos poder configurar. Temos que então mirar algo que funcione a 30 FPS. Levando em conta o desempenho que vem sido relatado no jogo com as RTX, enfim, com as novas placas da série 30 da NVIDIA, eu acho que seria interessante de repente nós pensarmos em começar vendo a configuração do Full HD, mas com gráficos no baixo, com a configuração no baixo. Essa aqui é a configuração no baixo, padrão do jogo. Ele é em configuração baixa, mas a qualidade das texturas vem no alto. A jogabilidade aqui, a densidade de multidão fica no alta, por padrão. Mas enfim, essa aqui, se vocês analisarem, é a configuração padrão do baixo. Colocando no baixo, essa é a configuração padrão que se tem, mantendo as texturas no alto. O princípio é que as texturas só podem se alterar fora do jogo. Dentro do jogo não se consegue fazer alteração nas texturas, somente, enfim, nas pré-definições, nas outras configurações, assim como na resolução. Nas texturas não tem como mexer dentro do jogo. Mas então é o seguinte, vamos seguir. Configuração no baixo, padrão, e a resolução em Full HD. Vamos ver o que vai acontecer conosco na sequência. O princípio é o seguinte, eu tenho um save aqui que é na parte mais crítica da cidade, que é onde realmente tranca. Enfim, tem ali uma pequena feira, vamos dizer assim, tem uma parte que tem muita densidade de multidão, tem muitos detalhes, então realmente é a parte que mais pesa proporcionalmente no jogo. Tanto que assim, em campo aberto, em princípio até com a 1050 Ti, até de repente se atinge 40 FPS, até um pouquinho a mais. No entanto, nessa parte aqui da cidade é que realmente dá para se ver o que o jogo cobra. Então, nada mais, vamos dizer, realista, um cenário realista do que testar mais aqui nessa parte que eu vou trazer para vocês. Então aqui, estamos em Full HD com os gráficos na qualidade baixa. Com densidade no alto, com as texturas no alto, melhor dizendo, e também com a densidade de multidão também no alto. Como vocês podem perceber, nós temos queda sim na taxa de quadros, temos também na velocidade com que os quadros são entregues também. Temos perda de frame rate, perda na quantidade de quadros, ou seja, o tempo dos quadros, na verdade, melhor dizendo. Então percebemos que realmente a 1050 Ti sofre. Depois que ela estabiliza, até ela
vai mantendo. Mesmo assim, percebe-se que ela opera no limite. Uma coisa que convém mencionar aqui para vocês, pode ver como sobe o tempo dos quadros e a taxa baixa para menos de 30. Mas lembrando, aqui é a parte realmente mais crítica do jogo. Eu vou sair agora aqui, vamos para uma outra região aqui mais tranquila. Pode ver que daí é mais fácil o jogo manter os 30 FPS. E assim segue-se para outros cenários, até mesmo em campo aberto, a tarefa é mais simples de se manter na faixa dos 30 FPS. Lembrando que aqui no caso estamos jogando, no caso estou jogando com a configuração dos quadros liberada. Eu não fiz nenhuma alteração no Riva Turner para segurar o número de quadros. Mas percebe que se chega a uma taxa em cima dos 30 FPS, 35, alguns até próximo de 40, que normalmente é o que, enfim, alguns testes, pré-testes que eu havia feito, é o que realmente se alcança com a 1050 Ti. Mas fica essa oscilação relativamente brusca ocorrendo. Com relação a demais configurações aqui no Full HD, vou mostrar aqui para vocês, realmente não percebo diferenças. Até fiz alguns pré-testes e mesmo assim tentando subir alguns detalhes, não realmente não, enfim, não se tem desempenho, não se tem ganho de melhoria gráfica e realmente altera, a gente tem perda de desempenho. Resumindo, não, esse preset já está devidamente configurado, não tem muito o que ser feito. Então, realmente, para jogar em Full HD, a configuração tem que ser essa. Com relação à densidade da multidão, aqui vem um ponto interessante. O processador, o 7700HQ, i7, né, ele não sente, mesmo naquela parte ali mais complexa, nós não temos um ganho de desempenho reduzindo a densidade da multidão. Então, realmente, nesse caso aqui, não interfere no desempenho. A diferença relativamente enfim, insignificante. Então, basicamente, pode se ver aqui, chegou a um nível um pouco acima dos 40, mas de repente tem uma queda para 30 baixos, né? Que torna bem oscilante a taxa de quadros. Então, aqui que nós percebemos o seguinte, que a 1050 Ti ela consegue no limite, enfim, teria como ela empurrar, vamos dizer, talvez a 30 travados. Então, o ideal, neste caso, realmente seria pegar lá no Riva Turner. Vou mudar aqui as configurações para facilitar. Então, realmente, acho que o ideal seria nós irmos lá no Riva Turner e travar em 30 quadros. Observar como é que vai ser o comportamento. Como vocês podem ver, o tempo dos quadros fica estável, fica travado. Não é um tempo de quadro excelente, ali 33.3, mas pelo menos o tempo dos quadros fica estável, não fica com as oscilações. E o jogo, de certa forma, mantém os 30 FPS, aquela pequena folga que ele teria para ir além, e acaba, vamos dizer assim, rodando a 30 de maneira mais linear, assim dizendo. Então, vocês podem ver aqui nesse trecho aqui, fica 30 FPS rodando bem estável. Lembrando que as texturas estão no alto e a densidade da multidão também está no alto. Pode ver, ele consegue rodar tem algumas pequenas quedas, mas como eu falei, nessas quedas que ocorrem aqui, realmente não adianta reduzir a densidade da multidão. Podem ver aqui, ó. Vou alterar a configuração aqui para vocês. Vamos baixar aqui a densidade para baixo.
teve até uma melhora que sumiu no caso, né? Teve uma pequena melhora, mas nada, pode ver que ele tem aquelas pequenas travadinhas que até ocorrem, seguem ocorrendo, não é algo que realmente impacta no jogo. Realmente eu não percebo jogando a diferença, uma melhoria baixando a densidade da multidão. Ó. Igual nós temos, mesmo com a densidade baixa, nós temos uma queda. De vez em quando no frame rate, pequenas quedas. Então realmente não, a densidade não impacta. Realmente, vamos dizer assim, o i7, 7700 HQ, ele consegue empurrar tranquilamente nessa taxa de quadros, que é 30 quadros, pelo menos ele consegue empurrar a densidade de multidão alta, sem maiores problemas. Claro, o uso do processador aumenta, mas ainda assim ele está dentro. O que limita mesmo é o desempenho, claramente é o desempenho da GTX 1050 Ti, sem sombra de dúvidas. Tem uma queda, enfim, está um pouco abaixo dos 30, mas essa é bem a realidade da 1050 Ti. Podem ver até que o clock dela está travado. Enfim, até essa é a configuração que eu consigo melhor sem. Ó, até agora eu tive tive uma limitação de power, para vocês perceberem ali no canto da tela. Vocês percebam que foi uma limitação de energia que ocorreu. Eu vou falar mais adiante o porquê disso, mas realmente é uma das configurações mais estáveis que eu adquiri com maior desempenho rodando nessa máquina. De uma maneira normal, como vocês podem ver, quando o clock está, enfim, operando no máximo, assim dizendo, esse é o desempenho que se consegue. Podem ver que a GPU está a 100%. Então percebam que assim, o que nós podemos classificar daqui? Lembrando que realmente não adianta você tentar ativar outras coisas aqui, realmente não tem sentido. Uma opção que também pode se falar, ativar o Fidelity Cast dinâmico. Eu realmente não gostei muito do resultado, vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu liberar lá os quadros no Riva Tanner. Vamos zerar aqui. Os quadros estão liberados. Agora então vou ativar aqui o Fidelity FX dinâmico. Então aqui vamos manter de repente 30 quadros como alvo e para ele fazer a scaling da resolução. Vou tentar subir um pouco para não ficar tão baixa a resolução. Vamos deixar de repente 80% da resolução e ver como é que se comporta o Fidelity FX nesse caso. Então, retomando. Podem ver ali os quadros já saiu dos 30 FPS. Está conseguindo um pouco mais de 30 FPS. Mas observem que a gente tem uma pequena perda no detalhamento, mas isso que eu baixei para 80%, mas percebam que parece que esse valor de 80%, enfim, já é o suficiente para dar um empurrãozinho para manter os 30 FPS, apesar que nós temos quedas aqui também, ó, percebam. Vamos dizer assim que 80% não é o suficiente aqui. Ó, temos algumas quedas no frame rate. Uma opção que nós poderíamos de repente tentar fazer é travar em 30 FPS. Tentar travar em 30 FPS com o Fidelity X ativo. Vocês podem ver que as quedas seguem ocorrendo e a gente, enfim,
E dá para se perceber as quedas na resolução. Acaba sendo perceptível. Então, realmente não... Enfim, travar os quadros e usar junto o Fidelity FX nesse caso não traz um bom desempenho. Percebam, ó. Olha a taxa de quadros, como ela acaba disparando, ela acaba sendo pior do que com o Fidelity FX desativado. Lembrando que aqui eu deixei, mesmo estando travados os quadros, o Fidelity FX não está ajudando a melhorar de fato o desempenho. Existe uma piora, uma pequena piora na resolução, a gente colocou em 80%. Podemos até aumentar para ver se a gente conseguiria segurar o número de quadros. Aqui. A gente pode reduzir a resolução mínima, no caso aqui, vamos colocar 70%. Mas percebo que ele não... A gente tem mais uma perda, ocorre a perda e realmente não tem ganho de quadros. Essa que é a realidade. Até uma outra situação que nós poderíamos fazer aqui, de repente tirar o número de quadros e ver como que se comporta os quadros destravados. Ó, pode ver que menos 70 o tempo dos quadros sobe muito. Realmente não é uma situação confortável. Em princípio, eu acho que o Fidelity FX não traz realmente um desempenho satisfatório. Ele, vamos dizer, tenta auxiliar, mas o ideal mesmo, como vocês podem perceber, seria travar o número de quadros lá no Riva Tanner e não utilizar o Fidelity FX. Vocês podem ver uma coisa, vamos usar o extremo aqui então. Em 70 não reduziu. Usar 50%, que seria a resolução mínima no caso. Tem, ó, percebam como existe uma perda, perde-se assim, o detalhamento. O tempo dos quadros fica muito instável. Perde-se muito detalhamento. Não se ganha, perde-se qualidade e não se tem um ganho na taxa de quadros. Isso que é verdade, não temos um aumento de FPS. Então, resumindo, a Fidelity FX com a 1050 Ti realmente não faz mal. Não sei com outras placas, mas com a 1050 Ti realmente não conseguimos um bom resultado. Realmente o melhor resultado. Vamos tentar de repente a configuração do estático. Mencionando a resolução. Vamos ver aqui. 75% no estático. Aqui, com a resolução estática, aparentemente nós tivemos um ganho. Mas pode ver que vai começar a caminhar e a taxa... Ó, o tempo dos quadros acaba oscilando bastante. E aí, frame rate baixa e oscila muito também. Realmente não é a configuração mais agradável. Ela passa uma falsa sensação que você está tendo um ganho de frames, mas a um custo bastante desconfortável, eu diria. Então, realmente a melhor configuração, a meu ver, é não usar o Fidelity FX. Acho que é uma tecnologia que ainda está devendo
um pouco. Vou colocar aqui no baixo. E como eu falei para vocês, aumentar outros detalhes aqui para ter algum ganho de melhoria realmente não traz ganhos. E como vocês percebem, a 1050p ela opera realmente no limite. E outras coisas, de repente tentar desligar alguma coisa, por exemplo, baixar as texturas, nós realmente não temos um ganho significativo. Eu vou mostrar para vocês, fazendo a redução das texturas, como é que fica. Então, lembrando que nós temos que sair do jogo para fazer essa configuração. Então, vamos baixar agora aqui as qualidade das texturas para baixa. Então, conferindo aqui, configuração baixa padrão. Os quadros estão liberados lá no Riva Turner. Resolução Full HD. Aqui. Então, agora aqui nós estamos Full HD, caso 1080p, com a configuração no baixo, gráficos no baixo, e com as texturas no baixo também. Como eu comentei com vocês, não temos um ganho. Percebam que ele, ó, nessa parte, que é uma parte bem crítica, vamos dizer que é uma das partes que realmente tem uma queda nos quadros, que é uma parte que exige muito da placa de vídeo, observem que ainda assim ela não consegue superar os 30 fps, mesmo com as texturas no baixo. Então, ou seja, ó, observem que as quedas que nós temos na taxa dos quadros é muito semelhante do que antes quando estávamos com a configuração das texturas no alto. Então realmente não vale a pena reduzir as texturas. Na verdade a impressão que dá é que realmente me passa a impressão de ser otimização. Realmente as texturas não impactaram, não teve um impacto a gente tem uma perda, enfim, na qualidade, enfim, por ter menos texturas, mas mas elas realmente não melhoram o desempenho do jogo. O não uso delas não melhora o desempenho do jogo. Isso aqui é uma parte onde eu melhor. Aqui no caso seria a configuração mínima, no caso mínima possível no Full HD, né? Então, vocês podem ver, ó, a taxa de quadros fica aqui, oscila na mesma constância aproximada. Enfim, que é algo próximo dos 30 fps. Lembrando que eu estou aqui com os quadros, nessa configuração agora os quadros estão desbloqueados, não tem bloqueio dos quadros. Então realmente não vale a pena desativar, reduzir as texturas. Convém mesmo jogar com as texturas no alto, pois elas realmente nessa configuração em específico não causam melhora no desempenho, como vocês podem perceber. Então, vocês podem perceber, no caso, deixando os quadros soltos, fica oscilando algo próximo dos 30, 35. Realmente não recomendo utilizar com essa configuração. No baixo, com as texturas altas, seria a configuração mais adequada. Causar um pouco de pânico aqui no pessoal, fazendo umas barbeirices. Agora, retornando aqui os gráficos, a textura, no caso, no alto, como eu comentei para vocês, que nessa configuração aqui realmente não tem diferença no desempenho, realmente não existe uma diferença no desempenho, então é melhor deixar no alto mesmo as texturas. Quero mostrar para vocês, no caso, um jogo rodando numa área mais aberta, como, por exemplo, no deserto, no caso. Agora, observe essa configuração aqui, no caso rodando no deserto. Percebe que nós temos o jogo aqui rodando
também na faixa dos 30 FPS, isso fora no caso da cidade. Para vocês terem uma referência de outros cenários fora a cidade. Vocês podem ver que até a gente chega nos picos de 40 FPS. A cidade está lá adiante, como vocês podem perceber. Então, como vocês podem ver, chegamos nos picos de FPS próximo de 40, mas que realmente não é a realidade do, vamos dizer assim, total do jogo. Uma vez que o jogo se passa muito ali na cidade, realmente. Então, isso é o que realmente a 1050 Ti acaba oferecendo em Full HD. Lembrando que aqui eu estou com as texturas novamente no alto. E conforme eu já mencionei para vocês, realmente não temos ganhos, não temos diferenças alterando outras configurações. Não vale a pena mexer em outras configurações, tendo em vista que a placa já está operando de certa forma no seu limite. Agora, uma outra pergunta que pode vir, é possível de repente tentar jogar no médio, Full HD? Pois então, a resposta é não. Por quê? Vamos ver aqui. Vou ver aqui para o médio para vocês verem. Como vocês podem perceber, já teve uma perda nos quadros. Em princípio, ele tenta até manter os 30 quadros. Por segundo, nós vejam que aqui, que é uma região onde, teoricamente, o jogo consegue chegar perto dos 40 frames por segundo, agora, no médio, não consegue, fica na faixa de 25. Ou seja, quando chegar na cidade, se torna inviável. Então, realmente, jogar no médio não tem condições. Vocês podem também perguntar, mas se de repente baixar algumas configurações, tentar fazer um intermediário entre o mínimo, entre o baixo e o médio. Aí está o detalhe, realmente não vai se ter um ganho substancial de desempenho. Entendeu? Não se tem ganhos consideráveis. Por exemplo, vamos reduzir de repente a resolução das sombras distantes, por exemplo, para baixo. Vejam só, a gente não tem, ainda fica abaixo dos 30 FPS, por exemplo. Outra coisa em conjunto, que nós poderíamos fazer em conjunto aqui para reduzir. A gente reduzir a qualidade das texturas, um padrão mais baixo do ângulo das texturas. Aqui nós conseguimos um ganho, podem ver, não é um ganho substancial, ainda assim o jogo não vai conseguir se manter em 30 FPS, e realmente a 1050 Ti ela tá sofrendo para se manter. Então realmente tentar uma configuração intermediária entre o baixo e o médio é algo que realmente não impacta. A impressão que dá é que acho que faltou os ajustes que foram feitos pelos desenvolvedores dos jogos nesse primeiro momento, realmente estão bem acertados. E o que você alterar no meio do caminho realmente praticamente não interfere no desempenho do jogo, que acaba meio que se tornando quase até que uma perda de tempo. Eu fiz algumas tentativas, eu fiz algumas modificações para tentar, enfim, conseguir achar um intermediário, mas no caso Full HD, realmente, a realidade da 1050 Ti, a limitação dela é essa. Ela tem que rodar, enfim, mirar 30 quadros no baixo, pode-se usar as texturas no alto, só que o que é muito recomendável, que é assim, imprescindível, que é assim, imprescindível mesmo para baixar aqui para baixo. O que é imprescindível para ter um melhor desempenho? É travar a configuração dos Local Frame Rate Limit no Riva Tanner. Isso realmente acaba melhorando consideravelmente a fluidez. Então, o que nós podemos dizer sobre jogar em Full HD com a 1050 Ti? Que realmente, dá para jogar o Cyberpunk 2077 em Full HD, desde que utilizamos configurações no baixo, com texturas no alto, enfim, e travando, e muito recomendável se travar os FPS ali através do Riva Tanner, ou enfim, algum outro aplicativo que faça isso. Então você consegue uma certa fluidez
a taxa de quadros fica relativamente estável. Então, enfim, é possível jogar sim em Full HD com a 1050 Ti. Agora, uma outra configuração muito interessante que permitiu jogar bem foi em 900p. Seria qual é a situação aqui? Seria aqui 1300, 366 por, opa, aqui 1600 por 900. Essa configuração trouxe um desempenho relativamente bom também. Aqui, vou deixar em modo janela mesmo. Aqui nós podemos, inclusive, até no caso os quadros estão fixos em 30 fps. Vamos destravar os quadros para vocês verem. Destravando os quadros para vocês verem. Como podem ver, no caso, bom, aqui está em 1080p, só que tem outro detalhe. Porque vocês podem ver que passou facilmente dos 30 fps, estão chegando na faixa de 40, 40 e poucos. Então, qual é a situação? Aqui nós podemos tentar então, jogar no médio, também mantendo as texturas no alto. Então, como nós podemos perceber, ó, aqui viemos para um pouco acima dos 30 fps. Vocês podem ver. No entanto, ocorre, como eu falei para vocês, essa variação. Se deixarmos os FPS soltos, ocorre essa variação no tempo dos quadros e uma oscilação considerável que torna o jogo meio um tanto desconfortável essa oscilação. Então, realmente, o ideal seria travarmos em 30 do mesmo modo como nós fizemos em 1080p. Opa, emocionei aqui na... Pronto. Então podem ver, em princípio aqui nessa área roda uma certa... roda bem, vamos dizer assim. Temos algumas pequenas quedas. A gente percebe o que dá para perceber nessa resolução, apesar dela ser jogável, parece que ela é um pouquinho mais sensível às quedas de quadros do que em 1080p no baixo. Isso pelo menos é o que dá para que eu percebo num primeiro momento assim. Mas é possível jogar nessa configuração também. Então, agora voltando para a cidade, utilizando a resolução 900p, mas com gráficos do médio, observamos aqui, vamos voltar para aquele trecho bem crítico. Vejam que também nós temos as quedas. A impressão que dá no desempenho que acaba sendo muito semelhante como no 1080p no baixo. Entretanto, percebe-se que o desempenho, apesar de semelhante, ele está mais a umas quedas um pouco mais agressivas quando ocorrerem. Quer dizer assim, o sistema percebe que a 1050Ti acaba sofrendo um pouquinho mais para empurrar no médio, mesmo com a resolução mais baixa. De qualquer forma, é um desempenho, a performance, mesmo se eu deixar, agora os quadros estão fixos, né? Limitei os quadros em 30 fps lá no Riva Tanner. Mas percebe-se que realmente o desempenho é muito semelhante. Então, basicamente, jogar em 1080p no baixo ou jogar em 900p, no caso, em 1600 por 900 no médio, a qualidade gráfica no médio, em termos de quadros por segundo é praticamente a mesma coisa. Como eu falei, parece que a 1080Ti ela sofre um pouquinho mais, né, nesse cenário aqui, rodando no médio, uma resolução mais baixa. Entretanto, é muito próximo, o desempenho realmente é similar. Vamos dizer, é quase que trocar 6 por meia dúzia. Vai muito do que você quiser. Se você quer ou uma maior resolução,
de fato, se você já tem de repente um monitor Full HD, enfim, ou se você realmente tem preferência enfim, pela qualidade gráfica como um todo, não apenas a resolução em si. Aí vai do que você achar mais confortável. Mas vamos dizer assim que é quase que 6 por meia dúzia, porque o desempenho é praticamente equivalente. No entanto, é como eu mencionei, parece que aqui você fica um pouquinho mais sensível a alguma eventual queda, mas ainda assim dá para dizer que é igual, tanto rodando naquela outra situação, no baixo, em Full HD, como em 900p. No médio, é basicamente o mesmo desempenho, tecnicamente falando, em termos de quadros por segundo. Então vai do que realmente você dá mais, o que você realmente dá mais prioridade. São, enfim, detalhes no cenário, enfim, de itens, enfim, de detalhes gráficos, ou se realmente a resolução mais elevada. Porque tem algumas coisas que realmente podem incomodar. No caso aqui eu estou jogando em janela, mas se você maximiza a, a imagem, no caso para o monitor, em alguns monitores pode acontecer de ficar muito ruim, pode borrar, a imagem fica muito borrada. Neste monitor até que eu estou testando aqui, em princípio para mim não ficou tão borrado, mas num outro monitor que eu fiz antes um pré-teste, a imagem borrou demais, ficou muito, enfim, ficou consideravelmente borrada. Aqui acho que vocês conseguem perceber agora que eu coloquei em tela cheia a configuração, vocês percebem o quanto mais que fica borrado, comparado com rodando em modo janela. Isso é uma coisa importante mencionar também, que até eu ia deixar com essa até para o final do vídeo, mas eu também fiz alguns testes e eu não percebi diferença de desempenho rodando em modo janela, janela sem borda ou em tela cheia. Que alguns jogos acabam tendo diferença de desempenho quando rodando em modo janela, em modo full, em modo tela cheia, mas não é o caso do Cyberpunk, fica tudo a mesma coisa. A verdade é que são poucas configurações do Cyberpunk que parece que mudam alguma coisa de fato no desempenho do jogo. São aquelas configurações ali relacionadas, enfim, a qualidade da gráfica, no caso das pré-definições mesmo, que é o que altera, e enfim, as resoluções, outros itens assim acabam não tendo maiores relevância. É interessante assim, você mexe e realmente não vê uma diferença substancial de fato. Então essa resolução aqui, 1600 por 900 com os gráficos no médio, lembrando que as texturas estão no alto, também é o mesmo caso aqui que no 1080p baixo, não vale a pena baixar as texturas, você não vai ter um ganho de desempenho. E também, quem tem muita questão do processador, baixar a densidade da multidão também não vai alterar. Realmente não vai trazer um ganho de desempenho, menos nessa configuração, que é o i7 7700 HQ. A única situação realmente que a densidade até pode dar uma alteração, isso até eu vou comentar mais no final, é que realmente exige mais processador, e se ele tiver, assim, ele vai ter uma tendência maior a aquecer, e aí pode ter o problema dele perder frequência em função do aquecimento, e aí, enfim, você tem uma queda repentina, de repente, nos quadros, né? Uma queda temporária nos quadros. Então, essa aqui é uma outra, então, essa é uma outra opção, 900p, no médio, também é uma boa opção de se jogar. Agora, você pode também estar pensando em conseguir mais gráfico, de repente rodar no alto, talvez, baixando mais a resolução. De repente baixar para um HD, enfim. O que seria o HD? Seria aqui, 1366 por 768. A questão é que aqui entra uma situação muito interessante. Ó. No princípio, estamos conseguindo. Aqui estamos em HD, relembrando que a configuração realmente, ó, nós estamos no HD, em resolução HD, rodando com gráficos no alto e enfim, com as texturas no alto. Lembrando que as texturas só se mexem fora do jogo, mas só para configuradas no alto. E aqui vem um detalhe, percebe que a gente já tem mais uma considerável perda
na resolução quando comparado ali já com 900p. Tem esses detalhes. Os quadros estão relativamente estáveis nos 30 fps. Lembrando que a configuração lá está travada. E realmente não vale a pena deixar destravado. Vale a pena realmente usar o Riva Tuner e travar em 30 fps. Acho que fora isso não é interessante. Bom, como nós podemos ver aqui, nós estamos na parte mais crítica, agora rodando, enfim, em HD, mas com os gráficos no alto, texturas no alto, enfim. Podem ver aquela queda tradicional. Na verdade, aqui ó, parece que nós temos até menos folga um pouco, mas, enfim, é jogável, uma outra opção de jogo. Apesar que realmente eu não sei se vale a pena jogar com essa. Enfim, se você tem um monitor Full HD, você jogar em uma resolução HD, no caso, né, que é o. Seria até, não vou falar bobagem, não vou pagar mico aqui, mas que seria jogar ali no 1366 por 768. Então realmente não sei se vale a pena jogar nessa resolução no alto. Acho que mesmo com os detalhes gráficos no alto, a gente acabamos tendo muita perda nos detalhes. A imagem acaba borrando bastante. Então, vocês podem perceber que o desempenho é relativamente semelhante às demais configurações. E também, aqui nessa situação, a 1050 Ti não consegue manter estável os 30 fps, mesmo estando travado, mas lembrando, aqui uma das partes mais é a parte mais crítica, talvez, aqui do jogo, que realmente acaba exigindo. Mas enfim, aqui é uma outra, é mais uma opção de configuração que dá para se rodar. Ou seja, se você de repente tem um monitor mais antigo, HD, ou até de repente se seu note tem uma tela HD, acho que essa aqui seria a configuração a se tentar a utilizar, basicamente. O jogo travou e quebrou! Enfim! Cyberbug, né? Bom, basicamente esses eram os testes, né? Então, assim, uma coisa que eu tenho para falar para vocês também, que é muito importante, e que eu já tinha mencionado agora há pouquinho, é que realmente nos testes realizados, eu não percebi uma diferença de desempenho rodando em tela cheia, em janela com borda, janela sem borda. Realmente não teve diferença. O Cyberpunk roda da mesma maneira em em todos os modos. Essa aqui é a realidade. Agora, com relação à melhor resolução, você tem que ver a qual configuração que se adequa melhor ao seu monitor. Talvez você rodando em modo janela, no caso até reduzida, não a janela sem borda, no caso completa, né? Talvez seja mais interessante para você. Como eu falei, em um dos monitores que eu estava testando, aumentando a resolução até não ficou tão feia a imagem. Mas teve um monitor, que é Full HD, que eu coloquei a imagem rodando em 900p e a imagem ficou muito feia. Então depende muito também do monitor que você estiver utilizando. Mas em princípio o que nós podemos perceber aqui, 1080p no baixo, ou 900p no médio, ou HD no alto, são três configurações possíveis para 1050 Ti empurrar. E no caso, para esses notebooks gamer equipados com i7 7700HQ e com a 1050 Ti. Essas máquinas, enfim, são as configurações que essas máquinas conseguem empurrar a 30 quadros por segundo. O importante é que é de vital importância em qualquer um dos cenários é travar o frame rate com o Riva Tuner ou enfim com algum outro aplicativo que você venha utilizar para fazer essa configuração. Até se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo, enfim, relacionado ao Riva Tuner, se vocês tiverem alguma dúvida de instalação, funcionamento, enfim.
Agora, com relação aos testes de uma maneira geral, e até o que eu não filmei aqui, o que eu não capturei de imagem aqui para vocês, mas enfim, pré-testes que eu estava fazendo, até enfim, fazer as capturas de fato aqui com vocês. Num primeiro momento, eu tive uma grata surpresa, enfim, principalmente naquela área do deserto, que agora eu mostrei para vocês, que o jogo estava chegando ali, enfim, até acima de 40 FPS. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. E então, assim, eu já mais ou menos tinha uma noção do enfim, do que poderia ser feito, qual é que era o potencial. Entretanto, depois dessa parte do deserto, enfim, quando chegou na cidade, realmente eu comecei a ter alguns problemas. E o primeiro deles é que a 1050 Ti ela não estava conseguindo segurar o boost clock dela. Por que eu não conseguia segurar o boost clock dela? Justamente ela dava um problema como se fosse falta de energia, davam ali o alerta de power ali. No caso, a NVIDIA estipula que a 1050 Ti, a potência, no caso de energia dela, é 75 watts. E o que acontece? Só que nos notebooks, normalmente esses limites são colocados um pouquinho abaixo, até para evitar superaquecimento e outras coisas. E esse limite não tem como tu mudar, tu não tem acesso direto a ele. Existem alguns notebooks que tu consegue, algumas placas que tu consegue, enfim, fazer um VBIOS mode nela, alterar a configuração da VBIOS dela, para alterar esses limites e coisa, mas não é o caso desse notebook, ele está original, eu não sei qual é realmente o limite dele, eu não tenho essa informação, mas provavelmente pode ser um pouco abaixo. Pode ser que seja 75 watts, como pode ser abaixo. Então, o que acontece? Tem uma configuração já que eu havia feito nele, que eu conseguia manter um clock um pouco acima dos 1800 MHz, com uma certa tranquilidade. Só que no Cyberpunk não deu, não foi possível. E quando passava ali pouco acima dos 1800, ele realmente perdia, dava o alerta que tinha falta de comida, vamos dizer assim, para a placa, e o clock acabava baixando abruptamente. Então eu fui obrigado a refazer fazer uma configuração um pouquinho mais abaixo, ou seja, quase batendo, chegando ali 1800 baixo. Vocês até podem observar pelas capturas ali o comportamento, que era a configuração mais estável, que conseguia se manter com a frequência mais alta possível. Podia-se até se baixar mais, entretanto, não trazia, na verdade, trazia até mais prejuízo do que ganho no desempenho do jogo. Então, a configuração que eu achei ele realmente foi a mais adequada, apesar de eventualmente, de vez em quando, ocorrer alguns cortes, seja por temperatura, ou por algum outro detalhe, eram mínimos quando comparado, no contexto geral, era a configuração mais adequada realmente para rodar o jogo. Após resolver o problema da placa de vídeo, vamos dizer assim, não é bem um problema, eu tive muitos bugs também. Bugs, enfim, do jogo quebrar, fechar, enfim. Isso aconteceu, enfim, muitos bugs mesmo. Entretanto, enfim, enfim, cyberbug. Entretanto, eu tive um outro problema que aconteceu. Em alguns momentos ocorriam umas quedas abruptas nos quadros. Eu até achei por um momento que fosse com relação ali à densidade da multidão. E como vocês viram, mostrei para vocês a densidade realmente nessa configuração de um processador 4.8, vamos dizer assim. Ela, claro, exige mais processador, mas em princípio o processador dá conta. Ele consegue suprir a necessidade, mesmo deixando no alto. Entretanto, o que aconteceu que eu percebi? Eu estava tendo problemas de throttling no processador, mesmo com todas as configurações feitas. E qual é que era o motivo que ocorria? Estava chegando no limite da temperatura de segurança, que seria o ProShot, que se fala. E o que acontece? No caso, esse computador, no caso, essa configuração, esse i7 7700HQ, a configuração de segurança dele é 97 graus. Pode-se desabilitar isso? Pode, mas não é seguro fazer. Então, eu retirei, vamos dizer, as outras proteções, os outros limites eu havia removido, para deixar ele o mais solto possível, mas deixei esse limite máximo de temperatura. Então o que acontece? Se ele passa dos 97 graus e rompe essa barreira, ele acaba cortando a frequência. Então isso estava provocando quedas. E o detalhe importante é que até eu já estava operando ele em um undervolt. No entanto, eu havia subido um pouco o TDP, para ele conseguir manter o boost, enfim, mais consistência. Inclusive também até do cache, enfim, são N fatores na configuração.
No caso, nesse programa, neste caso, para fazer essa configuração no Note, eu utilizo o Throttle Stop. E o que aconteceu? Eu estava tendo problemas, esse problema do ProShot, estava chegando aos 97 graus. E o interessante é que eu chegava, mesmo em testes em programas de benchmark, até testes de estresse, não se chega nesse limite. No Cyberpunk está chegando. Então eu precisei fazer algumas configurações, eu tive que ser um pouquinho mais agressivo até no undervolt. E, enfim, por sorte, o processador até que está nessa máquina, acho que ele foi, de certa forma, premiado no sorteio, vamos dizer assim, foi agraciado pelos deuses do silício, vamos dizer assim. Então eu consegui fazer um undervolt agressivo, mas eu fui obrigado a baixar o TDP dele para o limite mesmo, deixar ele dentro dos 45 watts. Isso, de certa forma, prejudica um pouco o desempenho, mas nada absurdo. Nada absurdo. Então, deixando ele no limite, fazendo um undervolt, consegui ficar dentro dos limites, deixando ele solto o máximo possível e funcionou, foi o que permitiu funcionar. Então, como vocês podem acompanhar, ver das capturas, realmente as temperaturas estão muito próximas dos limites, mas ele consegue rodar com uma certa estabilidade. Falando sobre o aquecimento desses notebooks gamers, convém citar que, infelizmente, esses computadores, esses notebooks, eles vêm subdimensionados com relação ao sistema de arrefecimento. Então, o que acontece? Para você não ter problemas de throttling, para você conseguir ter, de repente, um desempenho semelhante a esse que eu mostrei agora aqui nesse vídeo, e esse, infelizmente, é um mal que não acompanha somente, vamos dizer, esse específico modelo aqui, mas acompanha, vamos dizer, todos esses modelos mais baratos, assim dizendo, que não são tão baratos assim. O que acontece? Os fabricantes optaram justamente em podar o desempenho para segurar o aquecimento, já que seus sistemas são precários, em vez de fazerem, de fato, um ajuste fino para priorizar o desempenho. Então, com ferramentas como o MSI Afterburner, junto com o Riva Turner e com o Throttle Stop, a gente consegue fazer esses ajustes finos, justamente para amenizar esses problemas que esses notes têm. Porque não, eles têm esses problemas. E antes que venha algum hater mimizento falar: ah, mas tá mexido, não é original, porque original não vai rodar assim, desse jeito, mimimi. Sim, ele está configurado, não dá pra dizer que ele está mexido, ele não está com overclock extremo, não está, enfim, rodando aberto, não tem nada de outro planeta acontecendo. Justamente o objetivo desse vídeo justamente desse teste, é mostrar o que poderia se esperar de um notebook gamer, no caso desses famosos notebook gamers, enfrentando o Cyberpunk. E lembrando que do jeito que esse computador está configurado, e como eu mostrei aqui para vocês, essa configuração permite ter um panorama das 1050 Ti de desktop e de um processador 4 núcleos, 8 threads, que é uma configuração essa que equipa muitos desktops que nós temos por aí. Essa aqui é a verdade. Então esse teste dá um bom parâmetro sobre isso. Com relação às resoluções, eu particularmente, a que mais me agradou e que eu achei mais confortável foi jogar em 1080p, ou seja, Full HD, no baixo. Essa foi a configuração que eu achei, vamos dizer assim, a mais confortável de se jogar, que eu achei melhor de se jogar. Mas enfim, essa é uma preferência minha. Como falei, é possível jogar, enfim, em 900p no médio ou no HD no alto. Sinceramente, de todas, o Full HD no alto foi a que menos me agradou. E foi a que me pareceu mais instável também, de certa forma. Uma coisa que não pode ser esquecida e não pode ser ignorada se você quer de fato o melhor desempenho, você tem, no caso, uma placa assim mais fraca, vamos dizer, para rodar, como uma 1050 Ti, por exemplo. Se você quer, vamos dizer assim, garantir uma certa fluidez, você precisa usar o Riva Turner. Porque o Riva Turner realmente é o que vai trazer, o que vai deixar, vamos dizer assim, o computador, o rodar mais suave, de certa forma. Porque senão os tempos dos quadros oscilam demais, o frame rate oscila demais, o que acaba
prejudicando a experiência do jogo. Falando do Fidelity FX, eu realmente não gostei do resultado das configurações dele. Eu achei, enfim, que a imagem borra demais, não se tem de fato um ganho no FPS, ali nos frames. Acho que ele acaba até mais atrapalhando do que ajudando de fato. Isso nesse contexto todo aqui que eu mostrei para vocês. Então, assim, acho que é uma tecnologia ainda que precisa evoluir, mas que no momento ela serve mais para tampar o sol com a peneira. E na minha opinião, eu realmente acho que ela acaba mais cansando a visão do jogador do que de fato auxiliando no desempenho. E realmente o mais adequado é fazer uma configuração, enfim, no seu PC, travar os quadros, etc. Isso aí que é o ideal, que realmente não aconselho o Fidelity FX. Agora, falando especificamente da GTX 1050 Ti, percebemos que ela é uma placa que ela vem envelhecendo mal ao longo dos anos. E que, infelizmente, ela ainda é vendida por R$1.000. As lojas vendem ela por R$1.000, que é um valor absurdo pelo que ela entrega, enfim, atualmente. Então, por favor, não compre uma 1050 Ti agora no final de 2020 e nem ao longo de 2021. Tipo, essa placa ela tem que ficar, ela pertence ao passado. Agora, se você já tem uma, use ela até acabar. Porque, enfim, como a gente pode ver, dá para tirar um caldinho dela. Apesar de ter sido uma placa, como eu já falei antes, que ela não envelheceu bem. Entretanto, se você pensa em fazer um upgrade, não parta para modelos como a sucessora dela, que é a 1650, ou até mesmo a 1650 Super, ou até mesmo a 5500 XT, no caso modelos com 4 GB. Pense em placas com mais memória, com mais desempenho e que de fato lhe darão uma maior longevidade. Senão, você novamente vai entrar nesse mesmo círculo de ficar com uma placa que vai acabar envelhecendo mal nos futuros jogos que estão chegando. Nem tão futuros, mas que já estão aí no mercado. E aí, pessoal, o que vocês acharam do desempenho do notebook gamer e também da GTX 1050 Ti contra o Cyberbug 2077? Deixa aqui nos comentários. Por hoje é só, pessoal. Like no vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho e até a próxima!